Olá, meu nome é Eduardo Lantolini, eu sou engenheiro eletrônico da Anderson Negro e da SPT Brasil. Hoje nós iremos conversar sobre o condutivímetro ILM4 e seu princípio de funcionamento. A agenda deste treinamento é condutividade, a gente explicar um pouquinho o que é a condutividade elétrica, as suas unidades de medida, sais, ácidos e bases, alguns métodos de medição da condutividade por meio de eletrodos ou toroide, e a gente falar um pouquinho sobre LM4, com algumas das suas características e exemplos de configuração, ok? Inicialmente, o que é condutividade, né? A gente precisa, primeiramente, entender o que é essa grandeza física e como ela é relacionada à resistividade. Antes da gente definir condutividade, a gente vai explicar o que é a resistividade, tá? A resistividade, como vocês podem perceber a partir da equação de resistência, né? Resistência, ela é relacionada à resistividade do material multiplicada pelo comprimento e dividido pela seção transversal, tá? Se a gente isolar o ρ, né? Que é esse símbolo é o ρ, e colocar a resistência por outro lado, a gente consegue definir que a resistividade do material é a resistência multiplicado pela área dividido pelo comprimento, que é a área da seção transversal, ok? Basicamente, a resistividade ela é medida numa unidade de medida chamada ohm multiplicado por metro, ohm vezes metro, ok? A resistência elétrica, a medida em ohm mesmo, né? E a seção transversal é a área dividido pelo comprimento. Então, no final, a gente tem metro, porque o metro ao quadrado dividido pelo metro vai dar metro. Ok? A partir da gente definir o que é resistividade, a gente consegue definir condutividade, tá? A condutividade é o inverso da resistividade. Então, a condutividade tem o símbolo sigma, tá? E o sigma é 1 dividido pela resistividade. Então, condutividade é o inverso da resistividade. A condutividade, como a gente também definiu a partir de resistividade, é o inverso de ohm vezes metro, ok? Já que é 1 dividido pela resistividade, é 1 dividido por ohm vezes metro. Nesse sentido, o inverso da resistência, né, que é 1 sobre ohm, que é essa parte aqui da fórmula, a gente entende que é a condutância, que é o inverso de resistência. Ou seja, o símbolo utilizado, até é um pouco engraçado de falar, é o ohm invertido, né? A gente consegue ver que 1 sobre ohm, que na verdade é o símbolo de resistência elétrica, a gente tem o ohm invertido para simbolizar a condutância, tá? Porém, isso aqui é uma curiosidade, então, se algum dia vocês verem essa unidade de medida, que não é muito usual, tá? Vocês entendam que isso aqui é o inverso da resistência, ou seja, condutância. Então, não se assustem se vocês virem esse símbolo algum dia. Porém, o mais comum, inclusive na unidade de medida utilizado no SI, no Sistema Internacional, é o Siemens, tá? É o S de Siemens, que é o inverso da resistência. Então, nesse caso, o sigma, se a gente substituir nessa equação inicial aqui o 1 sobre ohm, vai ser Siemens por metro. Então, basicamente, a gente está encontrando por que a unidade de condutância, né? Desculpa, de condutividade é Siemens por metro. A condutância dividido por metro, tá? Entretanto, é mais comum a gente observar a utilização de subdivisões dessa medição inicial, desse sigma, né? Então, dessa medida de condutividade padrão, a gente vai ter o mini-siemens por centímetro ou até o micro-siemens por metro ou por centímetro. Aqui por metro, né? Então, a gente colocou por metro, eu incorretamente coloquei por centímetro, mas é microsiemens por centímetro, tá? É bastante usual, que são subdivisões, que seria
uma parte, né, da unidade de medida principal, a divisão por 1000 ou a divisão por 1.000.000, tá? Então, basicamente, a condutividade, em resumo, é uma grandeza física, a qual indica a facilidade de um dado material ou meio em se transportar cargas elétricas, né? Então, como vocês podem observar, quanto maior a condutividade, menor a resistividade, ou seja, menor a resistência também, tá? Bom, falando sobre condutividade ainda, os sais, ácidos e bases em meio aquoso são soluções iônicas. O que quer dizer? Essas soluções iônicas são soluções que possuem cátions e ânions, né? Então, seriam cargas livres que eles podem se deslocar nesse meio, certo? Então, por exemplo, no momento que você coloca o sal de cozinha em meio aquoso, você acaba tendo uma dissolução desse sal que está cristalizado, né, em formas de cristais, e ocorre dissolução dele em meio aquoso, criando-se, né, quebrando-se esse cristal em duas partes, que seria o cátion, que é o sódio, e o cloro, o cloreto, que tem a carga negativa, certo? Então, nós temos dois ânions, dois íons, que é o cátion e o ânion, certo? Do mesmo modo, até trazendo um pouquinho para o nosso ambiente industrial, quando a gente tem um CIP, né, ou seja, o Clean in Place, e utilizamos a soda cáustica, ocorre o mesmo tipo de solução. Então, existe o cátion sódio, né, e o ânion, que é o OH, tá? Então, nesse sentido, a soda cáustica ela faz também a dissolução em meio aquoso. Então, do mesmo modo, gerando íons, né? Seriam os cátions e os ânions. Tá? As cargas elétricas são livres, ou seja, no momento que a gente está em meio aquoso, esse sal ou essa base, né, ou o ácido, essas cargas elas vão estar livres para se deslocar, né, nesse meio, ok? Maior a quantidade de cargas elétricas livres, maior a condutividade da solução. Então, desta forma, a concentração da solução, ou seja, a quantidade de sal, né, ou sal de cozinha, ou a soda cáustica presente no meio aquoso, ele é diretamente relacionado com a condutividade dessa solução. Então, basicamente, quanto mais soda cáustica ou mais sal de cozinha, mais condutível é essa solução. Entretanto, né, se a gente verificar na prática o que acontece, é que a solubilidade dos sais e bases, e ácidos também, é muito influenciada pela temperatura. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, alguns sais, né, eu coloquei basicamente alguns sais mais comuns e tal, né, a partir desse link, a gente vê que o NaCl, né, que seria o nosso sal de cozinha, a condutividade, né, ou melhor, desculpe, a solubilidade aumenta com a temperatura, chegando, né, aumentando de praticamente 35 aqui até 40, tá? O cloreto de potássio, por exemplo, ele já tem uma solubilidade maior, tá? Então, o que isso quer dizer? Por uma variação da temperatura, a gente vai ter uma variação da condutância desse meio, e por referência, né, você consegue ter uma variação da condutividade também, então, por consequência, certo? O nosso ILM4, né, da Anderson, ele tem um sensor PT1000 na pontinha dele, então a gente vai observar essa pontinha, na ponta da sonda, para fazer a compensação de temperatura das medições. Então, o LM4, já adicionando uma informação relevante, ele tanto consegue medir a condutividade básica quanto a concentração de alguns sais e ácidos e bases mais comuns utilizados na indústria. Então, ele mede diretamente a concentração, ok?
Bom, falando um pouquinho sobre os métodos de medição de condutividade, nós basicamente temos dois, né? O método por eletrodo, que são 2 ou 4 eletrodos. Nesse caso, essa imagem está mostrando o método de 2 eletrodos, de 4 eletrodos. Então, você faz a medição direta por um voltímetro. Então, você tem uma solução aquosa, tem uma fonte de corrente, então a corrente está circulando nessa posição, e a gente vê a variação ou a queda de tensão que existe entre esses dois pontos. Sabendo essa medida, essa distância, a gente calcula diretamente a resistência e, por consequência, a gente calcula também a condutividade dessa solução. Tá? Um outro modo de fazer essa medição é utilizando o método indutivo, né, que é o toroidal. Nesse caso, o fluido ele precisa atravessar o centro desses dois toroides, tá? E necessita ser um fluido condutivo. Então, quando a gente tem um fluido condutivo atravessando esses dois toroides, nós induzimos uma corrente elétrica nessas duas bobinas, né? Com a variação do campo magnético entre a bobina emissora e a receptora, a gente vai ter uma variação no momento que esse fluido atravessa. Então, se aumentar a condutividade, né, a gente vai ter um incremento na corrente medida na bobina receptora. Então, nesse caso, essa variação é sentida pelo sensor e através do cálculo, né, dessa variação de quanto ele deveria receber de corrente induzida nessa bobina, ele consegue determinar indiretamente a condutividade, ok? Então, nesse sentido, é utilizada a lei de Faraday, tá? Então, com um atravessamento, né, de uma corrente por dentro da bobina, gera-se um campo eletromagnético proporcional a essa corrente, tá? Então, nesse caso, a gente não tem nenhum tipo de eletrodo. Como vocês podem imaginar, essas bobinas elas são envoltas, né, por material plástico, né? Então, a gente consegue ter uma medição indireta. Nesse caso, o método por eletrodos eles são equipamentos com menor custo, né? Basicamente, você precisa de um voltímetro, ou até se você tiver um voltímetro ou um multímetro que meça a corrente elétrica, você consegue determinar a condutividade, né? Porém, esses eletrodos, esses equipamentos sofrem desgaste com o tempo, porque como você tem uma corrente elétrica circulante, ocorre deposição de material e com o tempo, se esses eletrodos não forem de um material nobre, né, como platina ou outros tipos de metais mais nobres, eles vão ter um desgaste e vão ter um acúmulo de sujeira ou mesmo a corrosão. A medição da condutividade por esse método, ele com o tempo ele sofre um que a gente chama de drift, ou seja, ele vai perdendo a calibração com o tempo. Ou seja, não é linear. No começo ele pode ter uma condutividade e depois de um tempo ele vai aumentando o valor ou diminuindo por conta dessa variação da corrosão dos eletrodos. Tá? Então, nesses casos, é necessário uma calibração constante ou equipamentos que são um pouco mais caros ou bem mais caros, eles fazem esse autoajuste, porém foge assim, do normal. Tá? O indutivo, por outro lado, é um equipamento com investimento mais elevado, justamente porque ele tem um método de medição mais complexo. Ele precisa de uma eletrônica um pouco mais complexa, ele precisa de bobinas, e o sensor, né, a sonda, ela necessita ser usinada ou sobreinjetada de uma forma especial. Entretanto, ele não possui eletrodos, né, não há desgaste, e a gente tem uma menor variação ao longo do tempo, tá? Com menor necessidade de calibração. Falando sobre o LM4, na ponta dele, esse material aqui, ele se chama PIC, que é um material de alta confiabilidade, tá? E ele é aprovado pelo FDA, esse material plástico. Tá? Um dos grandes diferenciais da Anderson-Negele em relação a equipamentos de concorrentes que possuem essa tecnologia indutiva
é que o design da sonda ele é usinado. Então, toda essa parte aqui, ela não é injetada, ela é feita a partir de um tarugo mesmo, desse material, e usinado. E por dentro é montada as bobinas e o toroide, né? São os toroides, né? As bobinas, e é atravessado um tubo desse material pique e soldado nas pontas. Então, esse tipo de montagem ele resiste muito mais às variações de temperatura em sistemas SIP. Então, dessa forma, é um equipamento muito mais confiável, tá? Existem outros equipamentos que utilizam essa mesma tecnologia, mas são sobreinjetados, ou seja, o material colocado a bobina, né, a bobina sonda e a bobina receptora e emissora dentro de uma cavidade de injeção e injetado o plástico. Mas nesse sentido, como as deformações das bobinas e dos materiais é diferente internamente, com a variação de temperatura bastante grande, né, durante o processo de limpeza do SIP, acaba rachando. Eu deixei como referência esse vídeo, que é o Bob Kaiser. Ele faz uma demonstração sobre os problemas mais comuns referentes ao design que não é o da Anderson, é o design dos concorrentes, tá? A escala desse equipamento, ele vai de 0,001 microsiemens por centímetro até de 100 a 999 microsiemens por centímetro, ok? A página de referência desse equipamento, que vocês podem acessar o datasheet, manual e configuradores, está aqui, certo? Dois exemplos de opções do ILM4, um por conexão direta por flange triclamp e outro por eletrônica remota. Esse equipamento ele possui diversos tipos de configuração e de possibilidades de montagem de flanges, e esse tópico será abordado nos próximos vídeos, ok?